música. Quer ver? Hey, Mera. Eu não acredito. Acho que tem que Gente, parar super de inovação filmar. Peraí. isso. Hey, Mera. Play. Mamma Mia. Uau. Eu ainda tô me habilitando com você. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Que delícia estar com vocês de novo em mais um Giovana de Pijama. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Cachorrada reunida, e eu tenho o prazer de receber uma das primeiras pessoas que eu conheci na América quando cheguei, e sinto muito de não tê-la conhecido antes de chegar, porque com toda certeza, se eu a tivesse conhecido antes de chegar, a minha jornada seria muito mais tranquila. Eu tô com a minha amiga, o colo mais acolhedor que eu conheço, essa querida Pri. A Pri tem um currículo tão vasto e tão extenso que, como sempre, eu vou pedir para que ela se apresente e conte um pouco de toda a formação. Obrigada mais uma vez por me chamar para estar aqui. É uma honra. Essa minha Linda. amiga tão querida. Ai, que linda. Gente, vocês têm que conhecer a Gi, vocês têm que ficar nesse programa, porque olha isso, ela é demais, ela é incrível. Bom, obrigada de novo. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Priscila Oliveira, eu sou a mãe do Victor, de 13 anos, esposa do Rodrigo, filha do senhor Norival e da dona Guiomar, que estão lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde eu nasci. Alô, Beijinho, beijinho. E profissionalmente, eu sou formada em administração de empresas e trabalhei na área de recursos humanos, como executiva de recursos humanos em grandes corporações, por mais ou menos 25 anos, corporações como Coca-Cola, Mondelez, que é da Kraft Foods, Faber-Castell, e durante essa jornada eu me mudei mais de 15 vezes. Então, aí já tenho, assim, uma bagagem enorme de vida, né, de adaptação e tudo mais. E dentro e profissionalmente, eu sempre trabalhei contratando pessoas, capacitando executivos. Eu fiz a universidade em administração de empresas, depois eu já emendei uma pós-graduação em marketing, depois eu fiz outra pós-graduação em gestão de pessoas em ambiente de mudanças pela USP. Fiz também, ainda pela FIA USP, uma outra pós-graduação em contabilidade, sistemas, e aí vai. Aí, depois disso, surgiu a oportunidade de eu fazer o meu mestrado lá na Universidade de São Carlos. Nessa época, eu trabalhava na Faber-Castell, né, na gestão de recursos humanos, e eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E o meu projeto de mestrado justamente foi sobre produtividade, alinhamento de toda a organização dentro de um único objetivo. E esse projeto teve um impacto tão positivo que a Faber-Castell naquele ano teve o melhor desempenho operacional da história, através desse projeto. E esse projeto dentro da Faber-Castell fala sobre execução. Então, é justamente onde as empresas mais falham, porque muito se fala em planejamento estratégico, em ter seus objetivos, mas depois as pessoas não sabem como colocar aquilo na prática, como permear um grande objetivo em todas as camadas de uma organização para fazer com que os resultados realmente venham. E esse projeto também me dá muita sustentação para o processo rumo ao novo lar. E antes de me mudar para cá, algo que eu busquei para mim foi me capacitar fazendo o meu próprio autoconhecimento, que eu sabia os desafios que eu ia encontrar. E mesmo com todas essas mudanças, eu queria aqui ter uma profissão
onde eu tivesse flexibilidade e onde eu pudesse gerenciar melhor a minha casa, a minha família e não depender tanto de grandes organizações. Eu queria uma carreira solo. Então, isso me fez buscar outras formações na área terapêutica. Então, hoje eu sou consteladora sistêmica familiar, eu também trabalho com grupo de mulheres com autodesenvolvimento, autoconhecimento, autoestima, e todo esse trabalho me levou então a entender, compreender as mulheres e as famílias e os problemas que elas enfrentam durante a imigração e pensar nesse projeto do Rumo ao Novo Lar. Foi assim que ele nasceu. Então, basicamente, grandes corporações no Brasil, chegou na América, tem filho para cuidar, uma nova vida, acaba sentindo esse afeto de ver o sofrimento das Exato. famílias, especialmente das mulheres, e na tua jornada, no que você tem visto até aqui, quais são os maiores desafios das famílias que imigram? São inúmeros. Eu falo que os desafios, eles são multifacetados, porque uma coisa se entrelaça à outra. O que eu percebo é que tem pessoas que vêm para cá buscando solucionar, às vezes, um problema até do próprio casamento, um problema de relacionamento, um problema financeiro. Então, assim, já começando com uma dica, não imaginem que você vai solucionar todos esses problemas aqui. Procure antes compreender esse problema, e tentar resolver antes. Porque quando você muda para cá, e isso é que eu tenho visto muito, quando esses problemas todos se juntam, problemas de diferente idioma, diferente cultura, a integração com uma nova sociedade, com uma nova comunidade, você tem uma parte de luto que assim é enorme, porque você deixa para trás a sua casa, as suas roupas, a sua família, os seus amigos, o seu ritual e até a sua própria identidade, porque no Brasil você tinha um status X, você fazia parte de uma comunidade Y, você trabalhava num local Z, enfim. E quando você vem para cá, isso tudo fica. Então, Pri, você está querendo nos dizer que as coisas acabam se inflamando quando Exatamente. se imigra com problemas lá de trás, no caso, é mais ou menos por aí, né? Exatamente, é exponencial. Então eu percebo que muitas pessoas vêm com aquele sonho de migrar, mas sem o mínimo de planejamento, o mínimo de dever de casa feito, e isso acaba impactando muito e negativamente na vida, pelo menos nos primeiros 6 meses da pessoa, da família aqui. Porque são muitas demandas que a pessoa tem que pensar ao mesmo tempo, porque imagina que no Brasil ela tem uma vida que já está toda organizada. Então, ela já tem o trabalho, ela já tem os filhos na escola, ela já tem as suas próprias demandas emocionais, financeiras, espirituais, etc. E ela tem que encaixar nessa vida que já acontecia uma mudança 360, 180, né, uma mudança, assim, completa de tudo, e ela vai ter que ter uma nova vida todas as em tudo aquilo que a vida dela interfere, né, relacionamento, saúde, escola, educação, família, amigos, comunidade, trabalho. Então, é realmente muita coisa que tem que ser encaixada. E a pessoa sempre vem assim, no susto. E chega aqui, as coisas se amplificam, como você mesma disse. Logo, planejamento, né? Quer sair do Brasil? Legal, eu já passei por isso também. Vim lá atrás, quebrada. Pode falar, desculpa. E refiz a minha vida e aqui me coloquei, e eu conheço essas dores, todas essas dores que a Pri acabou de citar, eu passei na pele, né, o problema do idioma, a gente chega de paraquedas, eu já tinha vindo para Orlando mais de 20 vezes antes de me mudar. E achava que conhecia Orlando e conhecia a América, e conhecia o estilo de vida da América, grande ilusão. Quando eu cheguei aqui foram grandes traumas, um casamento que eu sempre tive perfeito acabou sendo um casamento problemático no começo da nossa vida aqui,
a gente já tinha vindo de uma situação financeira que não estava legal. Eu fui para a escola, fui estudar e achava que tinha um inglês bacana, consegui um TOEFL para poder começar a estudar. TOEFL é o exame que você tem que fazer para poder ir para a faculdade aqui. E fiz o TOEFL e fui para a faculdade. Chegando na faculdade, eu falei: meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo nada que eles estão falando. Que culinária é essa? Cordon bleu, eu precisava de uma coisa fantástica e o que eu vi no começo foram frangos fritos e hambúrgueres. Ai, senhor, eu entendo exatamente o que a Priscila está falando, sobre o planejamento e a dor que é chegar achando que vai ser X e acaba sendo Y e Z. Pri, como as pessoas te procuram para que você possa ajudá-las nesse processo de mudança? Isso, eu vou deixar depois com você, Gi, você pode deixar descrito o meu e-mail pessoal e minha página do LinkedIn, porque eu acredito que pela página do LinkedIn as pessoas vão poder conhecer um pouco melhor de mim. Eu não sou muito ativa no Instagram ainda, mas pelo LinkedIn eu acredito que as pessoas possam ter uma boa ideia de tudo que eu estou dizendo aqui e também através do meu e-mail. E uma coisa bem bacana é que tem aí um e-book fresquinho que acabou de sair, com muita informação, com um passo a passo de como você pode se planejar, e saber que por mais planejado, por mais desenhado que seja, você precisa ter algo personalizado. E que também não existe fórmula mágica, porque o que funciona para uma família não funciona para outra. Por isso que eu falo que esse projeto é muito legal, porque ele vai abordar aspectos emocionais, você vai ter um acolhimento, um espaço seguro onde você vai poder trazer suas demandas e a gente vai tratar e organizar cada passo, né? Desde indicações de como você vai fazer o seu processo imigratório de uma forma legal, segura. Eu não sou advogada, mas a gente vai tratar isso, conduzir isso, encaminhar, porque a gente conhece, evitar fraudes, porque a gente conhece N exemplos aqui de pessoas que sofreram golpes financeiros, golpes com advogados, enfim. Então, assim, evita custo, evita tempo perdido e também antecipa informações, né? Como, por exemplo, os bairros que você quer morar, se for aqui em Orlando, o que, que você encontra em cada lugar, escolas, quais são as melhores, quais que ela tem dentro da casa dela. Eu falo ela porque, gente, é a mulher nesse momento, né? Nesse momento é a mulher que vai ajudar realmente o marido e a família a trazer todo mundo junto. Então eu falo que dentro das organizações a gente precisa de uma coalizão administrativa quando a gente vai fazer uma mudança. O que que significa isso? Que toda a direção da empresa, os diretores, o presidente, eles têm que estar muito alinhados com todos os objetivos, com os porquês das ações que eles vão tomar, porque senão tudo embaixo se desorganiza, o mesmo na família. Então, se a esposa, o marido ou se a pessoa ela não tiver muito ciente dos propósitos, o que que ela vai estar pensando, o porquê que eles estão fazendo essa mudança, a família toda se desorganiza, né? Porque eles são os pilares. Então, estar junto, estar comprometido, e os dois comprarem ideia, porque eu já vi muito casamentos feitos porque só um queria e o outro não queria, aí chega aqui, um ficou bem, o outro ficou mal, um voltou para o Brasil, o outro ficou. É interessante, né, Pri, que as pessoas fazem consultoria para a empresa, mas esquecem da coisa mais importante que deve ser consultada, a família. Então eu gostaria que você explicasse exatamente como você faz essa consultoria para que as famílias possam imigrar de uma maneira mais leve. Perfeito, Gi. Eu sou uma consultora de famílias, que pretendem imigrar. Então, o meu trabalho é justamente ter um primeiro momento com essa família, entender quais são exatamente os objetivos que ela tem ao imigrar, como é que se compõe essa família, eu faço todo esse acolhimento, compreendo toda a sistemática ou até a problemática dessa família, e nós vamos direcionar um plano de ação passo a passo. Então, a gente vai pegar um elefante enorme e dividir em pequenos elefantinhos para a gente resolver um a um em conjunto. E ele vai ter a família vai ter esse suporte no começo, no meio e quando ela chegar aqui, ela também vai ter uma integração.
Pri, e qual é exatamente esse suporte? Esse suporte é justamente entender esse objetivo dessa família. Por exemplo, onde essa família quer morar? Qual a idade dos filhos, se é que tem filhos? Eles estão em idade escolar? O que ela busca para essas crianças? Que tipo de educação? Quais os possíveis problemas de adaptação essas crianças terão? Idioma, como é que tá? Tá bem, não tá? Visto, você já sabe que visto você vai ver? Você já tem alguém que vai te apoiar nesse visto? E outras questões, como casa, né, localização onde essa pessoa pode morar, e toda essa parte emocional também que vem junto. Porque imagina, né, que é como a gente já disse lá no início, né? Você está empacotando toda a sua vida e vem com uma expectativa onde você tem que trabalhar esse luto e tem que dar espaço para esse luto de tudo que você deixou lá e ao mesmo tempo se engajar com uma nova vida, uma nova perspectiva que você vai encontrar aqui. Então eu vou acompanhar essa família passo a passo e fazer um trabalho personalizado para cada família dentro da demanda, inclusive fazendo um acompanhamento de um planejamento financeiro. Essa família tem que pensar que ela também precisa vir para cá e precisa de um caixa para que ela viva, né, nos próximos meses. Pela minha formação, eu também posso apoiar na busca de trabalho, que eu sou da área de recursos humanos, trabalhei muito com isso. Então, vocês podem perceber que tem várias ramificações. Então, como é um trabalho bastante personalizado, cada família vai ter uma resposta diferente, um acompanhamento diferente. Eu me identifico com essa história do tamanho de um tanto, porque eu passei tudo isso na minha pele. A gente mudou na loucura, quer dizer, na loucura, a gente ficou 3 anos planejando, mas a gente achava que conhecia tudo de Orlando. Chegou aqui, foi tudo totalmente diferente do que a gente esperava. Caos, quando eu comecei a estudar, eu achava que o meu inglês era bom o bastante, me aceitaram, e me deu basicamente uma depressão, porque eu não entendia nada, eu quase cancelei a minha escola de culinária para ir para uma escola de inglês. E, ai, gente, é tanta coisa. Apertou meu coração a minha pequena Cleo quando eu deixei ela na escola, e ela toda apreensiva porque não tinha o idioma, olhava para aquelas crianças todas falando em inglês, e ela: "Mamãe, o que que eu estou fazendo aqui?" E o coração doía, 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 e eu não tinha como correr disso, porque eu tinha que ir para a faculdade. Então o primeiro dia de aula foi o primeiro dia de aula para mim, para Lara e para Cleo, as minhas 2 filhas. E a gente recém-chegado com essa confusão de readaptação, se colocar, e é bem no que a Pri falou, eu sempre fui de muitos amigos, grandes amigos, um casal que tinha descoberto uma traição de um casamento e no mesmo tempo dessa traição, a esposa estava grávida, uma loucura, e daí eles resolveram tentar recomeçar aqui na América. Foram para onde? Na casa da mãe Giovana. E eu começando a minha vida, recebendo esses amigos que são muito queridos, graças a Deus se divorciaram e estão bem hoje. Mas vieram para cá achando que a traição, a gravidez e um novo mundo faria com que... e também tinham quebrado. Ia fazer com que eles se recolocassem num novo país. Durou 3 meses aqui, o Igor, meu marido, chegou para eles e falou assim: meus camaradas, aqui casa deu. Vocês quiserem continuar essa aventura na América? Vão procurar onde morar. E você tocou num ponto muito importante, Gi, porque muitas vezes a pessoa vem falar: o brasileiro quando se muda para os Estados Unidos fica metido, não quer receber. Gente, vocês têm que entender, a vida aqui é muito corrida, a vida é muito cara. Então, por exemplo, o que você fez de receber uma família 3 meses é insano, né? Então tem gente que fala assim: não, tá na América, tá nadando dinheiro, né? Vai poder receber. E cada um tem que olhar para o seu próprio, né, desejo e fazer o dever de casa bem feito. Comigo também, por isso que eu falo que não existe fórmula. Por mais que eu tenha planejado, e meu planejamento foi de 7 anos, ainda que meu marido é brasileiro, mas ele já era americano quando a gente se casou, então o meu processo foi infinitamente mais simples. Mas assim como você, eu achava que o meu inglês era perfeito.
Ok, primeira lição, vamos fazer a lista do material escolar. Eu não penso que foi fácil, porque eram amigos e irmãos, e a gente boicotar o sonho do outro, né, quem somos nós? Mas ficou pesado para mim, foi difícil, porque a gente também estava começando, era tudo novo para a gente também. Então, a dificuldade de falar um não para um amigo, assim, marcou nossa vida e apertou nosso coração, mas a vida aqui, né, Pri, é pesada. É isso aí. Por isso que eu falo que o planejamento é crucial, a gente precisa, resolver as nossas culpas, as nossas dependências emocionais, né. Eu tenho o caso, por exemplo, de uma outra amiga, que o pai não queria que ela viesse, e aí ela veio para cá e nesse 1 ano, o pai morreu e não deu tempo dela ir para despedir do pai dela. Então assim, ela ficou com uma culpa enorme. Então assim, é bem complexo. Eu também tenho vários exemplos, né, um deles, por exemplo, achei que o meu inglês fosse super legal, fosse ótimo. Primeiro desafio, vamos pegar a lista de material escolar, vou lá eu na Staples, que é uma loja que vende. Menina, eu não consegui fazer a lista de material escolar, eu não consegui comprar sem a ajuda do Google. Eu falei: "Meu Deus, mas eu não sei como é tesoura em inglês, eu não sei". Aí aqui eles têm umas pastas que são um folder com grampo, com bolso, e aí eles especificam todas essas palavras, eu falei: "O que é isso?". Então assim, eu fiquei confusa. E você falou da Cléo, eu lembrei do meu pequenininho também, que hoje já não é tão pequenininho assim, o Victor. Então assim, no primeiro dia de aula a gente já colocou ele no ônibus, com 5 anos, para ir para a escola, os ônibus amarelinhos. E aí hoje eu fico olhando as crianças de 5 anos, eu falo: "Gente, onde está o Victor?". Ele era muito pequenininho. E a mesma coisa que ela passou, ele também. Eu falava assim: "Filho, você fez amizade na escola hoje?". Ele falava assim para mim: "Não, não, mamãe, eu não sei falar inglês". E uma outra coisa que, assim, cortou meu coração, foi um dia que ele estava voltando de ônibus, e aí ele tinha cortado o dedinho. E ele sentado, ele virou para mim e falou: "Eu cortei meu dedo". Nessa época ele já até falava um pouquinho de inglês, né. Quando vê, a bus driver, a motorista de ônibus, parou e começou a xingar ele, a xingar, porque ele estava fazendo bad words, estava fazendo más palavras, maus sinais, porque ele mostrou o dedinho, o middle finger. Ai, Senhor. E aí ele chorava, chorava, e até explicar para a mulher que não tinha nada a ver, que era uma criança, que ele nem sabia o que era isso. Não era um Não é, ai, tá doendo, tá doendo. Então, assim, pequenos exemplos, assim, mas que mexe com a gente, né, nessa mudança. E eu lembro também que, assim, eu queria saber tudo que estava à minha volta, então eu fui pesquisar quem eram as pessoas da comunidade brasileira, eu ia em todo quanto é evento de network, que é uma dica para vocês também, para começarem a se socializar quando estiverem por aqui. E assim foi. Igreja. Igreja também, né, É. igreja é um outro caminho muito bom para começar a Exatamente. socializar também, né, Pri? Então é muito importante que as pessoas então, assim, um resumo geral, né, dividam em pedacinhos, porque cada contato novo que você faz, cada informação que você busca, é uma pecinha do quebra-cabeça que você vai montando, né. E aí, no começo parece que ele está todo desorganizado, mas aos poucos, rumo ao novo lar, você vai encontrar o seu novo lar e vai encaixar cada pecinha no seu lugar com o tempo, e tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas o planejamento e a execução são muito importantes, realmente. É, Pri, as coisas não são tão simples assim, mas também não são impossíveis, desde que exista o planejamento, correto? É isso mesmo. Por isso eu insisto mais uma vez, né, em fazer esse planejamento bem feito, procurar entender todas as áreas da sua vida, né, financeira, saúde, família, e entender o quão diferente vai ser aqui e buscar cada recurso passo a passo. Então, se você precisa de ajuda, vem comigo que eu vou ajudar você a montar esse quebra-cabeça aqui na América. Só para finalizar, eu tenho uma história muito louca, Capri, e de um momento muito trágico da minha vida também, quando o nosso visto foi negado e a gente foi para o Brasil para renovar o visto e a gente teve o visto simplesmente negado. Depois de 7 anos na América, cachorro, papagaio, casa, carro, tudo, e eles simplesmente negaram o visto. E nesse dia que negaram o visto,
A gente saiu da embaixada, sim, ó. Tanto eu quanto meu marido e as meninas, parecia que tinha morrido alguém na família, foi terrível. E aí a gente na frente da embaixada pegou um Uber para ir embora. Eu olho pro meu celular, essa pessoa. Gi, você acabou de passar pela embaixada? Eu acabei de te ver atravessando a rua. Olha que louco, o que que é a conexão, o que que é a energia quando se gruda. E eu naquele momento, eu sim, estava num momento muito difícil. Por isso, de novo, galera, planejamento. Obrigada, meu amor. Obrigada, sucesso nesse seu projeto lindo, maravilhoso, que está impactando e ajudando tantas vidas através das sofridas experiências na América e bem-sucedidas É também, isso aí. né? Obrigada, meu amor. Amo você. Obrigada. Beijo, galera. Beijo, 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 beijo. Foi uma delícia. E a gente vai falar já já de uma outra coisa que tem tudo a ver com o que a Pri está falando, que são os 7 lutos da imigração. Isso no geral, não precisa ser só para a América, pode ser para Angola, para Síria, enfim. 7 lutos da imigração. A gente vai conversar com a Fabi, que é outra psicóloga fantástica, e eu quero que vocês fiquem ligados. Um beijo. Ok.